Recebo agora no todo seu o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, nosso brother Paulo Scaff. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Você não para. Mas que está magrinho desse jeito. Prazer estar aqui na mais sua uma casa, vez. querido. Obrigado. Faz tempo, né? Sua presença, inclusive, é requisitada o tempo inteiro. Mas a gente conhece a tua agenda, sabe o que você tem corrido. Deus meu. Obrigado, Rony. Mas não obrigado tá com pelo cara convite. De cansado nem nada. Dormiu hoje, não? Hoje eu dormi, de ontem para hoje até que dormi bem mesmo. Bom, ótimo. Esse dormir bem é 6, 7 horas, né? Bom, sim. Ontem nós estávamos acompanhando a sua reunião, né, com o nosso vice-presidente, Michel Temer, e essa história que eu falei agora na sua apresentação, essa história desse ajuste fiscal, sem, vamos grifar isso, aumento de impostos, e olha, penso bem, como todos nós brasileiros, numa época de recessão, como é possível o brasileiro não pagar mais e mais? Porque todo mundo só fala que se conserta pagando mais, por um estrago que nós não fizemos. Como é possível isso? Rony, você sabe que numa época de recessão é mais uma razão para nos pagar mais impostos. Quando as pessoas estão apertadas, quando as pessoas perdem emprego, quando as pessoas estão com risco de perder o emprego, quando os negócios não vão bem, as pequenas, médias, grandes empresas, enfim. Então, são nesses momentos que é realmente impossível ainda querer exigir mais, e principalmente num país que a carga tributária é muito alta. Absurdamente. O Brasil, os governos brasileiros, municipais, estaduais, federais, arrecadam por ano em torno de 2 trilhões de reais. O governo federal, o orçamento é em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Não sei então, isso. É muito dinheiro. E os serviços públicos são muito ruins. Além serviço público? Você veja serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura, transporte público, tudo muito ruim, tudo que deveria melhorar muito. Então a sociedade hoje, ela paga muito, tem pouco retorno e além de tudo isso, com esse festival de corrupção que envergonha todos nós. Então o governo não tem essa moral de numa situação como a de hoje, um governo que derrubou a economia, um governo que gasta mais do que deve, que desperdiça, que tem esses escândalos de corrupção todos os dias, falar para a sociedade que quer mais impostos. Então é necessário fazer o ajuste fiscal? E é necessário fazer como a dona de casa faz, como você faz, como eu faço, como as empresas fazem e como todo mundo faz, como aquela farmácia da esquina, uma padaria faz. O orçamento do governo federal deste ano tem 1 trilhão e 100 bilhões de arrecadação e tem 1 trilhão e 200 bilhões de despesa. O que precisa é reduzir a despesa e viver dentro da arrecadação, como todos nós fazemos. É simples assim, pô? É simples assim. O que precisa é enfrentar essa realidade e acertar o orçamento. Nós pegamos o orçamento de 2016 e levamos uma proposta de que forma poderia ser feito para que o orçamento deixe de ter déficit e empate, ou seja, ter 1 trilhão e 100 para receber, tem que ter 1 trilhão e 100 para gastar. Não pode ter mais do que isso. E depois, o governo fazendo isso, o governo dando bom exemplo, a confiança aumenta. Na hora que a confiança aumenta, permite reduzir de forma responsável os juros. Na hora que você reduz os juros, a dívida pública são 3 trilhões de reais. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros, cada 1% são 30 bilhões de reais a menos. Hoje está em 14%. Ela pode ir para 10%, para 11%, e mesmo assim atrairia capital estrangeiro se a confiança for maior. Isso significa 100 bilhões de reais a menos de despesa do governo em juros. Por outro lado, quando você faz as coisas certas, os juros caem, você estimula a economia. A previsão esse ano é menos 4%. Quando você estimula, retoma o crescimento. A cada 1 ponto que sobe o PIB, que cresce o PIB, cresce a arrecadação 1,5%. Então, a verdade está em crescer a arrecadação através do crescimento do PIB brasileiro. Aí sim é uma forma saudável de crescer a arrecadação e não aumentando impostos. E ainda esse ano tem uma situação especial, que é o repatriamento de recursos. No momento que o Senado tomar a decisão final, e está bastante próxima,
e a presidente se afastar e o vice-presidente assumir, sem dúvida, nascerá uma nova esperança que o brasileiro perdeu. A confiança no governo, a credibilidade, perdeu a esperança. Então, quando nascer uma nova esperança, vem junto com ela a confiança, e aí as pessoas poderão trazer esses recursos de fora, de acordo com a nova lei, pagando 15% de imposto, 15% de multa, são 30%. Mas com um câmbio de, salvo engano, 2,66. Isso significa, mais ou menos, se fosse hoje, um imposto de uns 22%. Ora, se vierem 100 bilhões de dólares, são mais 22 bilhões de dólares de arrecadação para o governo. Isso significa 70, 80 bilhões de reais a mais. Ou seja, tem muito de onde tirar. O que não pode é um governo entrar e falar, eu quero mais. Aliás, só para concluir aí essa resposta, nós comemoramos 21 de abril recentemente. Lá no Brasil Colônia, havia uma taxa de 20% que os portugueses, a corte portuguesa, cobrava de toda a produção brasileira, chamado o quinto, porque era um quinto, era 20%. O quinto dos infernos. O quinto dos infernos. Hoje são 2/5 dos infernos, porque a carga tributária hoje, ela é 36, 37%, é quase 2/5. E se você considerar que tem que se pagar seguro de saúde particular, segurança particular, escola particular, no fundo, aquilo que se paga para o Estado e mais tudo que se tem que pagar particularmente porque o Estado não tem qualidade de serviço, é mais que 40%, ou seja, é mais que 2/5 do inferno. E a gente pode falar até que esse imposto cai como se fosse um confisco, porque se você tem de 4 a 5 meses dos seus haveres retidos para que você possa ter saúde, educação, segurança, e isso não vem, então você está dando dinheiro... É um confisco. É um confisco, não é? Só pode ser isso. Bom, a comissão que vai julgar, Paulo, o impeachment, amanhã essa coisa vai ser instaurada amanhã, terça-feira. Em contrapartida, parece que os líderes petistas eles estão querendo ou estão forçando para que existam novas eleições. Não sei se isso constitucionalmente vale, mas eles querem para esse ano. Mas, na sua opinião, qual é o melhor cenário para Dilma, para a presidente? O melhor cenário para o Brasil, porque, sinceramente, para a presidente, o melhor cenário não me preocupa. Talvez seja uma preocupação dela. Aliás, é o que ela tem tido de preocupação. É o que é melhor para ela, para o governo, para sustentar no governo, e todas as ações que nós sentimos do governo ao longo dos últimos meses foram para salvar o próprio governo, não estão pensando na nação brasileira. E, sem dúvida nenhuma, o melhor para o Brasil é o respeito à Constituição brasileira. O impeachment está previsto na Constituição brasileira. E esses que dizem que há um golpe, eles estão dizendo que o TCU, Tribunal de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal, que regulamentou as regras para a Câmara dos Deputados, os deputados federais, os senadores e 70% da população querem dar um golpe. Eu acho que, na verdade, golpe é quem prega hoje eleição que não está prevista na Constituição. Não está mesmo? Não, eleição. Esse governo foi eleito para cumprir um mandato. Para fazer uma mudança constitucional, você precisa 3/5 dos votos. Para dar um impeachment na presidente, precisa 2/3. É muito mais. Então é muito mais, vamos dizer, mais difícil o impeachment do que mudar a Constituição. Como é que você poderia fazer uma mudança constitucional e falar, olha, o mandato que era final, seria final de 2018, acaba amanhã ou acaba o mês que vem para ter novas eleições. Isto sim seria um golpe. Isso não está previsto na Constituição. Agora, o processo de impedimento, de impeachment, dentro do cenário que aí está, é incrível se achar que o Brasil está indo bem. O Brasil é um país maravilhoso, com um povo maravilhoso e, lamentavelmente, o governo bagunçou tudo. A economia, o desemprego acelerando, lamentavelmente, as pessoas perdendo o emprego, o trabalho, famílias aí arriscadas a ter dificuldade de renda para o seu sustento. As empresas fechando, empresas industriais, empresas comerciais. 60%, caiu 60% do meu negócio. Então, que é comunicação, que é agência de propaganda. Então, diante desse cenário, e além desses escândalos de corrupção a toda hora e todo dia, e um descontrole total do país, o Brasil
passou a ser um navio à deriva. Essa que é a verdade, em meio a uma tempestade. Então nós não temos que ter medo de mudar. Isso é como um time que está perdendo todas, jogando mal, perdendo todas, está no chão. E você ficar com receio, dentro das normas, dentro da legalidade, e trocar o técnico. Entende? O Brasil precisa trocar o técnico. Essa analogia está muito correta. Urgente, né? Agora, uma coisa que nós estamos vendo, até estamos falando agora há pouco em off, diz que não interessa entrar, porque todo mundo ficou. Ontem eu acompanhei para e passo a sua visita ao vice-presidente. E comecei a imaginar os convites que poderiam te fazer. Ministro da Indústria e Comércio, ministro... Eu disse, não quero fazer parte desse governo, não vou fazer parte do governo. Quero ajudar, enfim. Mas o seu nome tem sido muito citado, eu digo politicamente mesmo, né? Você virou o herói de muita gente. Então, as eleições de 2018. Como é que isso vai acontecer? Quer dizer, imaginamos ter Paulo Scarpa governador em 2018. Caso isso aconteça, São Paulo precisa de que mudanças? Ô, Rony, você sabe que... Eu digo urgente, né? Por quê? Você sabe que o Brasil está passando uma fase tão complicada. E eu, acima de tudo, amo o meu país como você, como todos os brasileiros. Eu estou tão concentrado nesse momento do Brasil, eu estou tão concentrado em que haja rapidamente, que esse processo tenha toda a celeridade no Senado Federal, que o vice-presidente, uma vez concluído, que você conhece que haverá uma eleição com maioria simples, para que o Senado concorde em aceitar o processo. Nesse momento, a presidente tem que se afastar do cargo, até que o julgamento final seja feito por 2/3 no Senado, que eu creio que hoje já tenha mais que 2/3 apoiando o impeachment no Senado. Então, não vejo riscos dessa história não terminar, vamos dizer, com o afastamento da presidente. O Brasil tem tanta pressa que isso aconteça. Nós temos tanta ansiedade que o vice-presidente, ao assumir, tome as medidas corretas nos primeiros momentos, rapidamente, escolha um ministério de qualidade, com pessoas preparadas, pessoas decentes, que reduza o número de ministérios, promova uma reforma administrativa, que dê exemplo. O governo tem que ser o exemplo para que realmente a confiança se restabeleça, para que os investimentos retornem, para que o consumo retorne, para que a roda da economia a economia volte a caminhar, a andar, e com isso gere empregos, empreendedorismo, oportunidade para todos, enfim, esse é o nosso sonho. Eu estou tão concentrado e tão preocupado com esse momento brasileiro que eu não consigo pensar em 2018. Daqui para 2018 você não pode desprezar essas pesquisas que estão saindo, citando seu nome, que está em primeiro lugar. Mas eu vejo assim, nós temos agora, esse ano 2016 é fundamental para o Brasil. Sem dúvida. Nós temos que acertar o passo, temos que pôr o Brasil no trilho. O Brasil tem uma imagem fantástica como país. A confiança que se perdeu não foi no Brasil. Quando me falam assim, eu não tenho as pessoas, os investidores, o sistema financeiro, as pessoas não confiam no Brasil. Confio no Brasil, lógico que confio no Brasil. O Brasil é um país fantástico, tem filas que querem investir no Brasil. O que se perdeu a confiança foi nesse governo, que virou essa bagunça, no momento que restabeleceu uma ordem, como diz a nossa bandeira, uma ordem, aí nós vamos ter um progresso. E a retomada do progresso significa resolver o problema de tudo. Por quê? Porque com o crescimento você tem geração de impostos, aumento de arrecadação, acerta o problema de prefeituras, de governos estaduais, estão todos quebrados. Você, com crescimento, você tem mercado, você tem venda, você tem mais produção, tem mais emprego, tem mais empreendedorismo, enfim, sai desse ciclo vicioso que nós estamos vivendo para um ciclo virtuoso de investimentos, de consumo, de empregos, de renda, de trabalho, assim que se constrói um país. Governo não pode pensar que constrói país. A visão do PT, a visão deste governo é que eles são responsáveis pelas pessoas.
E eles que constroem a nação. Governo nenhum constrói a nação. Quem constrói a nação são as pessoas, é o suor de cada um, é o trabalho de cada um e o conjunto de uma população. Isso sim é que constrói uma nação. E, no entanto, esses governos querem se meter em tudo, gastam errado, não têm qualidade nos serviços, desperdiçam, permitem corrupção e dá no que dá. Nós precisamos sair dessa o mais rapidamente possível, porque o Brasil não merece estar como está nesse momento. Lamentavelmente, chegamos nesse ponto. Nós estamos praticamente em frente um ao outro, né? Eu fico vendo ali o prédio da Fiesp, que hoje é uma coisa emblemática aqui na nossa Avenida Paulista, né? É palco de manifestações, a coisa verde e amarela, a proibição do prefeito, tudo isso nós acompanhamos, né? Enfim, os manifestantes ficaram ali acampados, pedindo a saída da presidente. Mas existe uma coisa que é muito mais forte, que são as redes sociais. Não sei se essa coisa física também não tem a mesma força, claro, mas as redes sociais, é inegável que essas informações muitas vezes são aumentadas ou são, sei lá, são acessíveis a todo mundo, mas às vezes aumentam, às vezes mentem, às vezes, enfim. Então, uma coisa maniqueísta, o bem contra o mal, nós contra eles, enfim. Nem todo mundo se aprofunda antes de formar uma opinião. Isso me parece, de certa forma, perigoso. Não sei se essa é a sua independente, essa é a sua visão. Olha, em relação, vamos dizer, ao papel das redes sociais, não tem dúvida nenhuma que hoje é uma realidade, e como você bem falou, você vê nas redes sociais verdades, mentiras, histórias retorcidas, enfim, histórias verdadeiras e tudo. Mas uma coisa é verdadeira, que a gente sente que as pessoas estão participando mais. Por exemplo, na votação do impeachment na Câmara, foi realmente quase um final de Copa do Mundo. Todo mundo lá acompanhando, nas ruas, em telões, em padarias, fogos, nas casas, fogos. Então, isto é muito saudável e isto é muito positivo. O que eu acho que não é, Paulo, eu acho que até é um problema, honestamente, cultural nosso. Essa coisa do jeitinho brasileiro, dessa coisa que é a corrupção enraizada no nosso povo. O pessoal que está lá é o reflexo da gente, nós que colocamos eles lá, né? Isso tem que ser exterminado. Isso eu acho que é um problema cultural sério, para que as pessoas de fato possam levar a sério o seu próprio país e não virar esta bagunça. Você tem razão. O jeitinho brasileiro, no que diz respeito à simpatia, à solidariedade, isso é outra coisa. À amizade, isso é o jeitinho simpático brasileiro. Agora, o jeitinho, quando é no campo da ilegalidade, no campo da malandragem, isso tem que acabar. O Brasil, ele é sério, sim. E o povo brasileiro é sério. As pessoas que trabalham todos os dias, a classe média, pessoas simples que saem de casa, que lutam o dia inteiro, que não têm horário, dormem muito pouco, perdem, lamentavelmente, por falta de transporte público, 3 horas para ir para o seu trabalho, 3 horas para voltar, trabalham mais tantas horas, enfim. Esse é o povo brasileiro, essa é a realidade brasileira. E são sérios, são honestos, são corretos. O que nós não podemos permitir mais é que haja, seja na classe política, na classe empresarial, porque quem faz ilegalidade não é político, empresário, advogado, médico, é criminoso. Quem cometer crime, para isso tem a lei para ser cumprida. E nós não podemos ter jeitinho para coisas erradas, não. A coisa tem que ser certa. Não tem meio certo. Tem certo e tem errado, e assim tem que ser. Muito boa sorte, Paulo. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Fazia tempo que você não vinha aqui. A última vez que eu vi tinha um filé aqui hoje, sem filé. Estamos sem comida hoje, né? Obrigado, querido. Muito boa sorte. Isso eu que agradeço. Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, sempre foi nosso parceiro aqui no programa, de volta hoje, a quem eu agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigado, parabéns, querido. Aí. E obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, sempre que você me convidar, virei com o maior prazer. Muito obrigado. Foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querido. Da mesma forma. Obrigado.